E então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a aula número 02. Eu sou o Coach Montanha e eu estou aqui para apresentar para você hoje o tema da nossa aula, que é como eliminar pensamentos intrusivos. Pensamentos intrusivos são aqueles pensamentos que surgem do nada e que ficam formando um looping na cabeça da gente, tá? Normalmente eles não são pensamentos positivos, né? Normalmente são coisas, imagens, sensações, ideias bem negativas que tanto serem repetitivas, elas acabam desgastando bastante a gente, porque a gente começa a pensar realmente de onde é que veio esse danado desse pensamento, né? Então, já vou começar aqui compartilhando a nossa tela para que a gente possa iniciar oficialmente a aula de hoje. Essa é a aula número 02, como eliminar os pensamentos intrusivos, e eu já quero iniciar com uma frase, né, de Steven Pinker, que fala que a mente ela é uma adaptação desenvolvida pela seleção natural. Resumindo, o que é que o Steven Pinker quer dizer? Que a mente da gente passou por processos e processos de mudança, fazendo com que ela se mostrasse cada vez mais evoluída com o passar do tempo em resposta ao ambiente. Então, os seres humanos que passaram por estresses, né, que precisavam lidar com problemas do dia a dia, com problemas relacionados à alimentação, com problemas relacionados à comunidade, o estresse do trabalho, elas acabaram sofrendo modificações e essas adaptações foram sendo passadas de geração para geração. Então vamos lá. Nessa aula, você vai aprender alguns conceitos importantes. Primeiro, o que são os pensamentos intrusivos, tá? Como é que eles surgem e tudo mais. Quem são as pessoas, né? Quem é que pode ter esse tipo de pensamento surgindo na cabeça? Os pensamentos intrusivos na visão da psicologia cognitiva, os pensamentos intrusivos e o transtorno de ansiedade, como é que eles se correlacionam? As técnicas da psicologia para lidar com os pensamentos intrusivos, e ao final de tudo a gente vai ter um resumo dessa aula. Eu espero que você possa aproveitar bastante. Tem muito conhecimento teórico sobre a parte da psicologia e da neurociência, e também vou estar apresentando para você essas técnicas que têm aplicação prática para que você possa controlar e vencer esse tipo de pensamento. Então vamos embora. Afinal, Montanha, você pode estar se perguntando o que são pensamentos intrusivos. Eles são pensamentos indesejáveis, né, que podem acabar surgindo na mente da gente a qualquer momento e independente de onde você estiver, sem nenhum tipo de aviso. Então, você pode estar lá parado na beira de uma piscina, tomando um sol, e de repente vem aquele pensamento extremamente negativo, né, que se forma na sua mente do nada. Você sozinho, sem ter ninguém perto de você, e pode vir um pensamento muito negativo, como um pensamento suicida, ou por que não tomar uma atitude, né, fora do padrão que você gostaria de estar seguindo. Então, eles costumam ser desagradáveis e extremamente estressantes, né? Eles acabam realmente tirando o sossego da pessoa, e muitas vezes eles podem até ser violentos. Então, é o tipo de pensamento que, através dessa repetição constante, né, desse surgimento constante deles, eles tendem a causar uma grande perturbação emocional. Tá? Eu sempre vou ter algumas pequenas notas, então essa nota de rodapé da gente, né, é da Vitude, de 2019, e ela mostra que, vários dados mostram que 86%, tá, dos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno mental. Imagina aí a quantidade de pessoas que sofrem com esse tipo de coisa. Não só com pensamentos intrusivos, mas com toque, né? Com esses vários transtornos que podem estar surgindo. E o pensamento intrusivo ele tem um papel nessa retroalimentação dos transtornos. Você vai entender isso um pouquinho mais na frente. Os pensamentos intrusivos, eles são repetitivos e são negativos. E, como eu disse antes, eles acabam sendo bastante irritantes. Tá? Imagina que você está no trabalho e, de repente, vem aquele pensamento catastrófico, né? Tipo, caramba, vai cair o telhado daqui da empresa. O que deixa você preocupado. Então, imagina que você está brincando, isso pode acontecer até comigo, estou brincando com Augustus, e aí, do nada, vem aquele devaneio, né? Surge uma imagem negativa na mente, tipo, ele vai tropeçar, vai cair, pode machucar o braço, se eu fizer essa brincadeira com ele, do nada, ele vai poder sofrer uma fratura. Então, imagina isso, parece que é uma coisa estranha, é como se tivesse alguém mandando mensagens na minha cabeça com esse tipo de pensamento. Então, existe uma grande correlação entre esse tipo de perturbação que é causada pela visualização, né? Afinal, é uma imagem que surge na mente da gente, e preocupações latentes, ou seja, aquelas preocupações
de que você já está se preocupando, tipo, com o próprio desenvolvimento do filho ou com o andamento da empresa ou com a saúde dos seus relacionamentos com seus amigos, e isso acaba se correlacionando diretamente, né, criando esse processo com essa visualização negativa. Né? O que faz você, de uma forma ou de outra, acabar desenvolvendo dúvidas, um processo de ansiedade, estresse e, principalmente, medo. O medo é um grande retroalimentador desse processo dos pensamentos intrusivos. Tá? Normalmente, os pensamentos intrusivos eles acabam se formando através de visualizações do comportamento, né? Que você muitas vezes vai considerar de uma forma inaceitável e imprópria. É aquela ideia de que, peraí, eu não deveria estar pensando nesse tipo de coisa. Tipo, que tipo de pessoa sou eu para estar pensando algo tão ruim, por exemplo, do meu filho, né? Que algo pode acontecer com meu filho. Ah, não, eu vou. O cara pode estar fazendo uma limpeza numa estrutura onde passa fiação elétrica e do nada surge um pensamento na sua cabeça: caramba, se eu ligar a tomada, será que esse cara vai tomar um choque muito forte? E você para e pensa: peraí, que tipo de pessoa sou eu para estar pensando em tomar esse tipo de atitude, né? Em relação a outra pessoa? Então, o maior problema em relação aos pensamentos intrusivos, que eu acredito, é que, por não saber explicar de onde vem esse pensamento, por que ele surge, a pessoa começa a agir de uma forma meio paranoica. Ela começa a ficar preocupada de se esse tipo de pensamento está surgindo, em algum momento pode ser que eu tome essa atitude. Então, ela fica naquela preocupação de que eu não devia estar pensando nesse tipo de coisa, porque se eu continuar pensando assim, em algum momento isso pode acontecer. Isso causa muito sofrimento. Né? Você acaba se percebendo como uma pessoa diferente de quem você gostaria de ser e pode chegar em algum momento a pensar que a sua saúde mental ela não está muito boa. Você está fugindo muito de um pensamento ou de uma estrutura mental considerada normal. E embora esses pensamentos eles sejam desagradáveis, né, surgindo com estrutura de visualizações, são apenas visualizações. É uma imagem que surge na mente e não tem nenhum tipo de relação com uma visão do futuro que eu estou tendo, é uma previsão ou um determinante do tipo de comportamento, né, que a pessoa precisa ter. Então é importante ter isso em vista, justamente porque um pensamento ele é simplesmente um pensamento. Quem pode ter esse tipo de pensamento, Montanha? Você pode estar me perguntando, tá? As pessoas com transtornos mentais, por exemplo, pessoas que sofrem de toque, pessoas que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático, pessoas que passam por muitas síndromes, a estrutura da ansiedade mesmo, o próprio processo, né, da ansiedade e da depressão, né, que são muito frequentes hoje em dia, elas se mostram pessoas mais suscetíveis a esse tipo de pensamento intrusivo, principalmente pelo fato de já estarem em um loop que força elas a repetirem processos, seja um processo relacionado a um comportamento do toque, tá? Eu preciso limpar várias vezes as minhas mãos para que nada de ruim aconteça. Então, um pensamento intrusivo pode disparar um toque, pode disparar um comportamento obsessivo compulsivo, como muitas vezes o próprio comportamento vai retroalimentar o surgimento desse toque. Mais na frente você vai ver, né, uma pequena correlação que eu faço com a estrutura do PEC, que foi tema da aula 1, aula anterior. Apesar de não estar ligado a condições específicas, qualquer pessoa pode ter um pensamento intrusivo, né? Ele vai estar invadindo a mente dessa pessoa e roubando a tranquilidade dela. Porque é isso que o pensamento intrusivo faz. E aí você fala, Montanha, como lidar com esses pensamentos intrusivos? Tá? A minha nota, mais uma vez, aqui é do Steven Pinker, que fala que as qualidades combinatórias da linguagem do pensamento e de outras representações compostas de partes explicam o inesgotável repertório de pensamentos e ação humana. O que é que o Steven Pinker está falando aqui? A gente tem a possibilidade de estar combinando tantos tipos de pensamento, vivência, emoções, né? A própria forma de você estar se comunicando, a forma como você fala, ela cria uma capacidade quase infinita de você construir imagens mentais e, consequentemente, de produzir comportamentos. Então, o fato do ser humano ele ter essa capacidade quase infinita de combinação, tá? Da própria linguagem com a metalinguagem, com a produção das imagens mentais, o desenvolvimento de sensações, o uso das memórias, faz com que, de uma forma ou de outra, todas as pessoas se mostrem capazes de não só desenvolver, né, esse surgimento dos pensamentos intrusivos, como de potencializar a presença deles.
Em relação aos pensamentos, viver com esse tipo de pensamento que é negativo, repetitivo, né, extremamente desagradável, ele acaba desencadeando o estresse. Tá? Não só o estresse, mas a frustração, crise de ansiedade, quadros depressivos. E esse é o tipo de situação que pode fazer com que as pessoas desenvolvam um próprio medo de pensar, né, do que o pensamento delas pode produzir. Isso faz com que elas se tornem pessoas cada vez com maior medo de como agir. Será que as minhas atitudes elas realmente vão ser decorrentes desse tipo de pensamento? Então, é um problema que, por mais que pareça ser simples, ele acaba se mostrando muito complexo por engatilhar uma sensação na outra, e o medo, como eu falei anteriormente, ele é um dos principais fatores que retroalimenta, né, os pensamentos intrusivos. Você fica com medo do que você está pensando. Então, esses pensamentos intrusivos, eles não têm nada a ver com o caráter ou a personalidade de quem está tendo. Tá? Ele pode ser desencadeado como uma resposta a situações vivenciadas no passado. Então, ele pode ter alguma correlação com alguma experiência que você teve anteriormente. E então, você tem uma ativação dessa rede neural que faz com que o seu cérebro produza essa imagem, né, de uma forma reconstruída, né? Você acaba reconstruindo o que você já vivenciou, essa memória, e colocando um viés negativo. Ou muitas vezes ele não tem nenhum tipo de significado, ele simplesmente surge do nada. O gatilho, às vezes, ele é inconsciente, você acaba não estando consciente do gatilho que fez com que o pensamento intrusivo, né, esse pensamento negativo, ele surja. O processo para se livrar desse tipo de pensamento, ele pode ser extremamente longo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Dependendo da carga emocional que você tem em relação a esse tipo de pensamento e do processo repetitivo, às vezes você vai precisar passar um bom tempo lutando para que esse tipo de pensamento desapareça, mas também muitas vezes, se a carga emocional envolvida, né, de maneira positiva, ela for muito forte, é possível resolver essa questão dos pensamentos intrusivos de uma forma até mais rápida. Então, quando você faz muita força para lutar contra o pensamento, às vezes você acaba fortalecendo ele. Então, essa questão da estrutura emocional relacionada ao pensamento, é importante que ela fique clara para que você consiga achar uma forma de desativar o pensamento negativo. Então, muitas vezes, na ânsia, né, para afastar o pensamento, que é um gatilho, tá? Às vezes surge aquele pensamento e você retroalimenta ele. Muitas pessoas acabam fazendo com que ele fique cada vez mais frequente. Então, a tentativa de lutar contra o pensamento que está surgindo, muitas vezes torna ele mais e mais forte. Então, é assim, uma coisa é certa, ninguém precisa conviver com esse tipo de pensamento. O desenvolvimento da psicologia, principalmente da psicologia cognitiva, que eu vou estar explicando mais na frente, como a estrutura da neurociência, tá, atual, ela mostra que existem várias opções que podem ser utilizadas para afastar esse tipo de pensamento, inclusive não só o pensamento, mas as atitudes, né, as ações que a gente pode estar tomando, que esses pensamentos vão estar surgindo, simplesmente através de pequenas mudanças no próprio comportamento, a forma como você enxerga o problema. Isso faz com que essas atitudes, de maneira diária, né, você acabe conseguindo combater o próprio pensamento intrusivo, esse pensamento negativo. Na visão da psicologia cognitiva, né, esse é o pensamento intrusivo na visão da psicologia cognitiva. Milhões de pessoas em todo o mundo lutam bravamente todos os dias para controlar as preocupações, o pânico, o medo, o pavor, a ansiedade que surge no dia a dia da gente. Muitas vezes elas acabam percebendo, acabam constatando que quanto mais tenta fugir da ansiedade e dos gatilhos, pior o negócio fica. Mais a gente acaba retroalimentando. Então, boa parte desse material que vai ser apresentado hoje para você, né, em relação à parte da psicologia, ele é fundamentado no trabalho do Dr. Aaron Beck, tá? O pai, o criador da psicologia cognitiva, que é um dos maiores pesquisadores sobre os efeitos do pensamento, né, na vida do ser humano, como ele surge, qual a influência dele no humor, né, nas emoções. E aí eu tenho mais uma nota aqui agora da Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, que fala que o medo, tá, dentro do percurso neuroquímico, ou seja, as rotas que o medo ele desencadeia no cérebro da gente, ele é um fenômeno completamente bruto e primitivo em relação à escala evolutiva do cérebro, tá? Visto que esse fato remonta aos primórdios da humanidade. Fazendo um contraponto, né, já linkando com o que Steven Pinker falou lá atrás,
sobre a questão do desenvolvimento, né, do cérebro da gente, a seleção natural do desenvolvimento do cérebro e das formas de pensamento, o medo ele é muito mais primitivo, ele está muito mais conectado com o ser humano na parte mais antiga de desenvolvimento dele. Ele é muito mais basal, ele é muito mais antigo e ele é muito mais inconsciente do que os processos conscientes que surgiram com a evolução da estrutura cortical, né, do córtex humano, que é onde a gente desenvolve o pensamento, a racionalidade, o questionamento. Então, por isso que eu disse que o medo ele tem esse papel de potencializar todo o processo de ansiedade. Ele é muito antigo e ele é muito forte e ele já está realmente arraigado por conta de um processo de sobrevivência no cérebro da gente, inclusive no pensamento de maneira subconsciente. Para a psicologia e para a neurociência, como é que funciona o pensamento numa escala global? Então vamos lá, vou começar falando para você sobre o ponto de vista da psicologia cognitiva. Vamos falar nessa primeira coluna que a gente tem tudo sobre a parte da psicologia e na segunda coluna a gente vai falar sobre a parte da neurociência. Então, para a psicologia cognitiva ou cognitiva comportamental, né, é de extrema importância aprender a reconhecer, avaliar, corrigir os pensamentos, né, que podem te manter acordado à noite, são aqueles pensamentos que tiram o sono da gente. Mas que mesmo ele mantendo a gente acordado à noite, né, de uma forma de processar como resolver esse problema, a gente acaba não aliviando as preocupações e nem resolvendo o problema, ou seja, ele só retroalimenta a parte negativa, né, da nossa imaginação. Então, esse processo de psicoeducação, que é construir um novo comportamento, né, é a forma de você lidar através dos processos da psicologia cognitiva, como construir um novo comportamento em cima desse processo anterior, ele ajuda a impedir os ataques de pânico, os ataques de estresse, né, decorrentes da autoidentificação com o pensamento intrusivo, modificando a resposta às sensações físicas causadas por ele. O que é que isso quer dizer? Que quando você muda uma parte do seu comportamento, automaticamente você começa a ter um processo de separação, afastamento, você vai ver isso um pouco mais na frente, você começa a se identificar cada vez menos com esse pensamento, isso faz com que você tenha uma mudança na sua fisiologia. A força-terapia cognitiva, ela reside diretamente, tá, no foco nos gatilhos causadores dos pensamentos intrusivos, né, angustiantes, que são automáticos. E se você lembra do que a gente falou na aula anterior, né, esse tipo de pensamento automático, essa resposta automática, ela se relaciona exatamente com o sistema 1, com o sistema de pensamento apresentado por Daniel Kahneman, né, que é aquele pensamento mais rápido, aquele pensamento automatizado, aquele pensamento que é disparado antes que você perceba. Esse tipo de pensamento já aconteceu em milissegundos e quando você percebe, ele já está dando andamento a uma série de fatores dentro do seu cérebro, tá? Isso, esse tipo de pensamento automatizado, ele alimenta a ansiedade. Então, dessa forma, a terapia cognitiva permite um tratamento psicológico que é organizado e sistemático, em que ensina como mudar os pensamentos, as crenças e as atitudes que desempenham esse papel tão importante, né, nos estados emocionais negativos. Então, existe toda uma cadeia de pensamento que vai estar construindo essa estrutura, né, o pensamento vai gerar um estado emocional, toda mudança fisiológica causada simplesmente pelo pensamento que surgiu de maneira consciente, às vezes você está consciente do fato, do gatilho, às vezes de maneira inconsciente. Já em relação à estrutura da neurociência e dos pensamentos, os cientistas descobriram que existe uma região no cérebro da gente que ela é responsável por desempenhar o controle das atitudes em relação aos pensamentos da gente, que é o córtex pré-frontal, tá? Como eu falei anteriormente, essa estrutura do córtex pré-frontal, ou a estrutura cortical, ela é muito mais recente em relação à estrutura mais antiga, aquela que guarda o medo. Então, essa região do córtex pré-frontal, ela atua diretamente como grande mestre controlador de todas as outras partes do cérebro. A função dela é regular o funcionamento das outras estruturas quando isso envolve um pensamento consciente. O córtex motor é responsável pela estrutura de movimento da gente, né, em relação às atitudes, em relação àquilo que a gente faz com o corpo da gente. Então, é o meu córtex motor responsável por permitir que, enquanto eu falo com você aqui, eu gesticule, tá? E, por outro lado, o hipocampo, ele trabalha com as memórias, não só as memórias motoras, mas a estrutura de memórias de imagem. Então, um pouco mais na frente, a gente vai entender melhor como é que isso funciona. O pensamento intrusivo, ele prejudica diretamente essas áreas do cérebro, tanto a estrutura
tá, do córtex motor, da estrutura motora do córtex, quanto da estrutura do hipocampo em relação às memórias. Porque, através de um estudo da Universidade de Stanford, o pessoal percebeu que a exposição de apenas meia hora a pensamentos negativos, tá, todos os dias, ela já é suficiente para danificar a estrutura do cérebro. Então, imagina aí, se manter sobre estresse constante, com pensamentos, né, de maneira recorrente, cada vez mais negativos, tem um papel fundamental na criação de danos no cérebro, ou seja, a capacidade cerebral ela acaba sendo reduzida por conta dessa exposição aos pensamentos negativos. Outra pesquisa também apontou tipo uma estrutura, né, benéfica quando você tem a liberação do GABA. Então, que é um neurotransmissor, ele é inibidor direto do sistema nervoso central. Então, o GABA, ele acaba permitindo que você tenha supressão, tá, desses estímulos, né, ao surgimento de pensamentos negativos, de pensamentos intrusivos. Então, imagina aí, mais na frente eu vou explicar para você como a gente consegue, né, muitas vezes, ter essa produção de GABA aumentada, não só do GABA como neurotransmissor, que favorece o controle dos pensamentos, né, do surgimento dos pensamentos intrusivos. Mas outros neurotransmissores que retroalimentam o sistema de uma forma positiva, que permite que a gente acabe tendo uma sensação de bem-estar aumentada, tá? É justamente o que tem no próximo parágrafo. A mudança de foco do pensamento intrusivo para uma forma de pensamento mais positiva, ela provoca a liberação de vários neurotransmissores, além da estrutura do GABA que eu falei anteriormente, também da serotonina e da dopamina, que são neurotransmissores ligados à sensação de prazer, bem-estar e recompensa, tá? Deixando isso bem claro, que ajudam no processo de reenquadramento, reframing, tá, dos pensamentos. Então, imagina aí, enquanto você está buscando ter pensamentos positivos, tá, você acaba retroalimentando o sistema de uma forma que você possa combater os efeitos dos pensamentos negativos no teu cérebro. Então, as atuais pesquisas, né, da neurociência em relação à estrutura dos pensamentos e dos efeitos dele têm mostrado que é possível sim combater pensamentos negativos com pensamentos positivos, isso alterando a fisiologia do seu cérebro. Os pensamentos intrusivos e o transtorno da ansiedade. A ansiedade ela é caracterizada por uma preocupação excessiva com o futuro. Então a pessoa se coloca muitas vezes pensando em coisas que não aconteceram ainda, que talvez possam acontecer, e ela já começa a ter essa resposta, né? Ela começa a se perceber tendo um desenvolvimento de um estresse muito grande por uma coisa que nem aconteceu ainda, só surgiu na mente dela. E isso acaba disparando nela uma reação de luta e fuga, que é um disparo do sistema nervoso simpático, que coloca você no estado de atividade, de ação, preparado para a ação, seja para fugir, seja para correr, ou muitas vezes, né, travando sem saber que direção tomar, por não encontrar um caminho neural já montado no cérebro que permita essa ação mais rápida, né, automatizada. A pessoa acaba se tornando bastante ansiosa, né? Quando isso se repete muitas vezes, esse disparo da ansiedade. Ela faz com que a pessoa que está ansiosa ali, ela comece a criar, muitas vezes, cenários negativos sobre aquelas coisas que não aconteceram e isso retroalimenta o processo. Então, ela pensa em algo que não aconteceu, que só surgiu na mente dela, vai se sentir estressada, angustiada, né, ansiosa. Essa ansiedade vai fazer com que ela tenha cada vez mais pensamentos negativos, ou seja, ela reforça o pensamento intrusivo, que vai alterar mais uma vez a estrutura dela, permitindo que ela fique cada vez mais ansiosa e bem. Você entendeu? Esse é um buraco sem fundo. Então, se você analisar, esse é um ciclo de feedback positivo, não positivo no fato de ser bom, mas é um processo que retroalimenta o outro, que retroalimenta o outro, e esse processo se potencializa a cada vez que ele é retroalimentado, né? Então, a ansiedade acaba disparando um processo PEC, foi aquilo que eu falei na aula anterior, onde o pensamento ele gera uma emoção que vai acabar gerando um comportamento. E esse processo também ele é auto-retroalimentado. Então, quanto mais o processo PEC funciona, mais ele se retroalimenta. Quais são os principais gatilhos disparadores de pensamentos ansiosos? Aqui você vai ver nessa minha notinha, tá? Da revista da Psicofisiologia do ano de 1997, que fala sobre a ansiedade, como ela pode prejudicar a vida do indivíduo, tá? Tomando proporções patológicas. Então, a ansiedade, que é um processo natural, ela pode se tornar realmente, como a gente acaba vendo mais hoje em dia,
uma doença, né, um processo patológico. Nesse caso, ela se caracteriza por sensações de perigo e medo, sem que haja uma ameaça real, ou sem que esta ameaça seja proporcional à intensidade da emoção. Então, imagina que você está em casa e surge aquele pensamento intrusivo, né, que acaba disparando uma ansiedade em você, sobre um medo de cair da escada. E caso você caia da escada, você vai parar no hospital, você pode fraturar os ossos do seu corpo, quebrar suas pernas, sua coluna pode ser prejudicada, você pode até quebrar o pescoço e entrar em coma. Pelo fato de você entrar em coma, você acaba não tendo a possibilidade de cuidar do seu filho, da sua filha pequena, ou né, dos seus pais são mais velhos. Isso, consequentemente, vai fazer com que se for criança, precise sair da escola, tá? E ser criado por outra pessoa, porque você vai estar em coma, e talvez essa outra pessoa, bem, você entende que a coisa vai tomando uma proporção gigantesca e a pessoa ainda nem saiu da cama, mas o medo de cair da escada construiu toda uma narrativa para justificar o fato dela não sair da cama. Então, por isso que muitas vezes os processos de ansiedade, depressão, né, os gatilhos que causam isso, eles acabam construindo uma realidade, tá, toda fora do padrão, né, uma realidade completamente estranha ao mundo real, né? Ela fica ali sendo justificada pelos pensamentos, na estrutura imaginativa, que faz com que muitas vezes as pessoas acabem tendo a tendência a nunca tomar uma atitude, justamente por conta do medo decorrente dela. Então, os pensamentos intrusivos, eles são geradores naturais da ansiedade, né? Funcionando como amplificadores das preocupações, que são capazes, com certeza, de desencadear crises de ansiedade, fazendo com que a pessoa que está passando por esse momento ela tenha um desgaste completamente físico pelas alterações fisiológicas, né, decorrentes desse tipo de pensamento, como mentais. Então, ela acaba se sentindo tão esgotada mentalmente que é melhor não tomar nenhuma atitude e permanecer do jeito que está. Enquanto esses pensamentos ficam rondando a mente, o pensamento ele acaba ficando cada vez mais caótico, cada vez mais confuso. Você acaba não sabendo como lidar com esse tipo de coisa. Então, essa é a razão para que muitas pessoas que são acometidas por pensamentos intrusivos acabem se sentindo, tipo assim, no meio de uma tormenta mesmo, no meio de um vendaval, como se estivesse num barco no mar e o mar está absurdamente revolto, ela não sabe como lidar com essa situação. Então, existem alguns, esses são poucos exemplos, né? Eu acabei não colocando todos aqui para não ficar extenso demais, mas esses são alguns dos gatilhos, né, que são responsáveis pelo disparo dos pensamentos intrusivos. Um deles é o medo de errar. Então, a pessoa acaba construindo um pensamento negativo, que forma um loop, né, como eu falei anteriormente, quando ela quando ela se percebe imaginando, por exemplo, que isso que eu vou fazer não vai dar certo. Então, se isso não vai dar certo, é melhor eu não fazer. Porque se eu fizer, a tendência é que realmente vai dar errado. E se der errado, como é que eu vou me sentir? Então, eu vou me sentir muito mal por ter feito algo que eu sei que vai dar errado e as outras pessoas vão olhar e vão perceber que eu realmente não sou capaz de fazer isso. Isso vai me fazer me sentir cada vez pior, porque eu fiz uma coisa que eu não deveria fazer, sabendo que ia dar errado. Então, esse processo de looping, ele é infinito. Ele pode começar pequenininho e o medo de errar vai se tornando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, até construir um monstro. Um outro gatilho que gera pensamentos intrusivos é a perda de controle. A pessoa tem medo de não ser capaz de controlar a vida dela, o futuro dela, as atitudes dela. Isso constrói uma estrutura de ansiedade. Então, imagine que você gostaria muito de conquistar um aumento no trabalho, mas a perda de controle, você se percebe, né, incapaz de desenvolver aquilo que você gostaria de fazer e você tem medo de fazer esse tipo de coisa e o resultado não vir. E aí você acabou gastando muita energia e você vai tentar fazer uma coisa maior e o resultado não vai vir, porque o seu chefe não vai valorizar aquilo que você fez, porque não foi suficiente. E aí você vai ter que tomar uma atitude maior ainda, ter que fazer mais coisas e provavelmente seu chefe não vai conseguir te dar, né? Não vai querer te dar o aumento. Então, você está fora do controle da sua capacidade. Você vai executar, mas o resultado não vai depender de você. Então, por mais que você tente, você não vai estar conseguindo alcançar esse resultado e isso desencadeia um estresse gigante e cada vez mais incerteza quanto aos resultados. Pensar nos outros também é um gatilho. Então, esse é o tipo de pensamento que se manifesta pelo medo das pessoas que estão do lado de fora, do que elas vão estar pensando sobre você, tá? E de que em algum momento todo mundo vai estar prestando atenção em você. Então, existe essa dicotomia.
A pessoa que tem um gatilho desse disparado pelo pensamento nas outras pessoas, ela acredita que o tempo todo as pessoas estão ali olhando para ela, então elas estão observando tudo que você está fazendo, elas estão sondando você para saber se você é capaz, e também, por um lado, as pessoas não estão nem aí para você. Então você está fazendo tudo e você não recebe o reconhecimento que deveria, né? As pessoas pouco se importam com o que você faz, o que você deixa de fazer. Então existe essa dicotomia. Em algum momento todo mundo está prestando atenção em você, e em algum momento ninguém está nem aí para aquilo que você faz. Um outro gatilho é a corrida contra o tempo. É a sensação de que o tempo está passando muito rápido. Você tinha 8 horas para fazer uma tarefa, já passaram 7 horas. Muito rápido, você não viu o tempo passar, não conseguiu produzir metade do que deveria produzir, e isso vai construindo uma ansiedade constante, tá? Você acaba tendo uma percepção realmente alterada da passagem do tempo, justamente por conta desse tipo de gatilho, né? E isso também causa bastante ansiedade. Existe também um filtro seletivo, que a percepção da realidade é aquele tipo de coisa. A pessoa só enxerga as coisas com o viés dela. Se você vai fazer alguma coisa, vai dar errado, porque é você quem está fazendo. O mundo inteiro está contra você. Se você vai sair de casa e chove, só está chovendo, por quê? Porque é você que está saindo de casa. Se fosse outra pessoa saindo nesse momento, não ia estar chovendo, não ia atrasar você. Essa chuva está surgindo só para atrasar você de chegar no seu compromisso. Isso vai fazer com que muitas vezes você linke o filtro seletivo da realidade, né, esse viés negativo, porque o filtro seletivo ele tem essa tendência a reforçar só os pensamentos negativos, ele vai se linkar com outras coisas, como a perda de controle. Então, se o mundo está contra mim, eu realmente não vou ter como fazer nada. Ou a estrutura das outras pessoas, tá vendo? As outras pessoas realmente estão agindo contra mim. Isso é um complô da realidade. Então, esses processos de gatilho nem sempre eles são individuais, eles acabam se linkando. Um gatilho pode estar linkado com o outro, ou pode aparecer individualmente, ou três gatilhos surgindo ao mesmo tempo. Culpabilidade, né? Existe sempre um culpado e nunca é a pessoa. Então, o simples fato dela pensar que alguém vai ser o culpado pelo fato dela não conseguir ter chegado a tempo, não, eu recebi, um carro me trancou na rua, ou por conta de um desvio que colocaram na pista, eu precisei alterar o meu caminho, então a culpa não foi minha de ter pego esse caminho, mesmo tendo visto no mapa, né, usando o aplicativo de mobilidade urbana, um Google Maps da vida, e ver a marcação vermelha lá, ela preferiu seguir aquele caminho, mas percebe que não foi culpa dela. Esse era o caminho que normalmente ela fazia, mas por alguém ter batido um carro na rua, então as outras pessoas estavam dirigindo devagar, então a culpa é das outras pessoas dela não ter chegado a tempo no compromisso. E outra é o que eu considero realmente muito complicado, que é a dissonância cognitiva. É onde a pessoa ela é acometida por esse tipo de pensamento negativo, ansioso, ela acaba ficando extremamente na defensiva, né? Ela vai achar formas de provar que o ponto de vista dela é sempre o correto. Então, não importa se a pessoa falar, caramba, Mariazinha, mas você estava na pista e você acabou passando por 3 desvios, né, que você poderia ter pego antes, a via estava livre do lado, mas foi você que escolheu seguir esse caminho, né, onde o trânsito estava parado, ela vai achar alguma forma de justificar por que ela permaneceu na pista. Ah, não, porque a faixa direita, ela tem carro passando demais, né? Tem vários caminhões na pista, ou porque o pneu dela estava mais vazio, o carro dela tem um motor mais fraco. A dissonância cognitiva é fazer com que você sempre busque provar, de uma forma ou de outra, que a sua linha de pensamento, né, a sua visão da realidade, ela é a forma mais certa. E qualquer outra opinião, qualquer outra visão que foi dada, ela é desconsiderada porque ela não coaduna, né, com a forma como você pensa, com a forma como você enxerga a realidade. E agora eu vou falar para você sobre técnicas da psicologia para lidar com pensamentos intrusivos. Como eu falei, boa parte desse material ele é baseado no trabalho do Dr. Aaron Beck, né? E a gente vai falar literalmente sobre a estrutura do modelo cognitivo, né? Imagine assim, uma situação na sua vida vai agir como um gatilho, seja um gatilho consciente ou talvez um gatilho inconsciente. Quando esse gatilho ele é ativado, ele vai fazer com que pensamentos surjam. Então, você teve um gatilho, vai surgir um pensamento na sua cabeça, esse pensamento vai desenvolver, né, um processo de alteração fisiológica que vai causar o surgimento de uma emoção. Normalmente uma emoção negativa, afinal,
a gente está falando, né, aqui hoje sobre pensamentos intrusivos. Esse tipo de pensamento ele acaba sendo amplificado por essa emoção, o que faz com que a emoção acabe ficando cada vez maior, e isso faz com que você precise agir de alguma maneira. Então, a atitude que você toma, seja a negação da realidade, seja o fato de você acreditar, né, se identificar com o pensamento e acreditar que realmente não é capaz de fazer aquilo que você estava se propondo a fazer, faz com que você acabe tendo que tomar qualquer tipo de atitude. Pode ser até simplesmente uma atitude física ou um comportamento, onde você vai mudar a estrutura do seu corpo, o posicionamento dele, que retroalimenta todo o processo. E se você percebeu, esse basicamente é o processo PEC que eu expliquei na aula anterior. Na nossa nota aqui, uma frase de Aaron Beck, né? O doutor Aaron Beck, o criador do modelo cognitivo, né? Da psicologia cognitiva, ele fala que se nossos pensamentos forem limpos e claros, estaremos melhor preparados para alcançar nossos objetivos. Ou seja, se a gente conseguir escapar dessa névoa, né, escura que os pensamentos negativos trazem, a gente consegue pensar com clareza e é muito mais fácil a nossa tomada de decisão, inclusive a tomada de atitude, né, em relação aos nossos objetivos. Então, como é que a gente pode usar a psicologia cognitiva ao nosso favor? Então, eu separei 7 passos, né, que eu considero importantes que eles sejam seguidos dentro dessa estrutura, para que você possa lidar com esse tipo de pensamento que pode estar surgindo na sua vida. O primeiro passo é notar e nomear. Quando você perceber o surgimento do pensamento intrusivo, dê um nome para ele. É importante que você torne ele não só uma estrutura abstrata, mas você torne ele cada vez mais concreto. Então, uma coisa que você pode fazer é parar, e quando você se perceber construindo um medo de cair da escada, você pode falar assim, peraí, eu estou tendo agora um pensamento sobre cair da escada. Eu ainda estou deitado na cama, mas agora eu estou pensando em cair da escada. Então, quando você verbaliza, ou até você pensa nesse tipo de frase, você começa a perceber que esse processo é um pensamento dissociado da realidade. Não aconteceu, né? Mas no seu processo mental, no seu processo psicológico, aquilo é uma realidade abstrata. Existe o processo de sequencial, que é o passo 2, que é a desfusão cognitiva, que é você se desvincular desse tipo de pensamento que você acabou de perceber anteriormente, né, no passo 1 de notar e nomear. Então, você acaba percebendo essa estrutura do pensamento e como ele é uma estrutura não tão importante, ele é só um pensamento que está surgindo. Então, você não tenta lutar contra o pensamento, mas você começa a se desfundir dele, se separar dele. Você começa a entender que ele é só um pensamento, que na realidade você não está executando aquela sequência, né, de fatos, aquela sequência de atitudes que mentalmente você construiu e que você simplesmente não, isso não faz parte da sua realidade. Por outro lado, quando você tenta lutar com o pensamento, não, eu não posso pensar que eu vou cair da escada, eu vou pensar que eu vou fazer outra coisa, você começa a se fundir cada vez mais com o pensamento. Então, você começa a acreditar que esse pensamento que está surgindo ali precisa ser combatido de maneira ferrenha, né, diretamente. Isso faz com que você acabe acreditando na possibilidade de que esse pensamento se torne uma atitude. Isso cria o processo chamado de fusão cognitiva, onde você faz com que você se identifique cada vez mais com esse pensamento intrusivo. Então, após você começar a se desfundir, perceber o pensamento, né, no passo 1, como uma estrutura abstrata, que não faz parte da sua realidade, no passo 2, você acaba agora indo para o passo 3, trabalhar a parte da distorção cognitiva, que é ao perceber, notar esse desfunde do pensamento, fica claro que esse pensamento ele é distorcido da realidade e ele acaba sendo só uma interpretação de um gatilho que surgiu. Então você acaba percebendo que existe o gatilho, tá? Algum tipo de gatilho, que fez com que você tivesse a distorção do seu pensamento. Você percebe toda a cadeia de desenvolvimento do pensamento, inclusive a existência do gatilho. E aí vem o passo 4, que é desafiar, onde o objetivo é questionar esse pensamento distorcido, buscando deixar claro, tá, dele o que é real, congruente, aquilo que realmente pode acontecer, e o que não passa de uma fantasia. Então, se surgiu um pensamento de você vai sair da cama e vai cair da escada, se você para e pensa, espera aí,
Eu estou tendo agora um pensamento sobre cair da escada. Mas espera aí, isso é só um pensamento que está surgindo na minha cabeça. Eu ainda estou deitado na cama, desfusão cognitiva, tá? Processo de distorção cognitiva. Depois que você identificou esses dois, você fala, mas espera aí, qual é o gatilho? Qual é o gatilho que está surgindo para me fazer ter esse medo de cair da escada? Ah, porque eu tirei o corrimão para fazer a limpeza? E aí você desafia o pensamento. E se eu ficar aqui na cama, esse pensamento vai ser só um pensamento. Se eu descer a escada pegando no outro corrimão, eu vou ter segurança. Então, esse pensamento acaba não sendo de serventia nenhuma. Então, você questiona o processo e desafia a realidade dele, se ele existe mesmo a possibilidade de acontecer ou não. Então, se você tirou um corrimão para fazer a limpeza e tem o outro, não existe razão para você ter medo de cair por colocar a mão no lugar onde não tem corrimão. Você pode pegar do outro lado. E aí vem um grande processo, que é o passo 5, que são as crenças negativas, que é nesse ponto que você julga o pensamento, tá? Avaliando se ele tem correlação com as suas crenças. Espera aí, por que eu estou com esse medo? Por que eu estou com esse medo de cair da escada? Né? Eu já caí da escada alguma vez? Ah, eu assisti um filme onde a mulher caiu da escada. Então, por que eu estou tendo esse tipo de pensamento relacionado a cair da escada se eu nunca caí? Por que eu estou acreditando na possibilidade de cair da escada, ou de me atrasar para o trabalho, ou de ser traído? Né? Os pensamentos intrusivos, eles vêm nas mais variadas formas. Então, quando você vai avaliar suas crenças negativas de que descer da escada com a luz apagada, por exemplo, vai fazer com que você caia da escada, você pode simplesmente implementar agora já no passo 6. Agora você conhece a crença negativa que está por trás, né, desse processo de gatilho. Você pode simplesmente agora apagar essa crença negativa. É impossível. Você vai ter que construir uma crença positiva por cima dela. Então, quando você começa a construir essa crença positiva, espera aí, se eu vou descer a escada, eu posso apoiar a mão no corrimão que tem, e mesmo que seja escuro, eu posso ir tateando e descer devagar. Então, você começa a acreditar que você é capaz de descer uma escada à noite, no escuro, simplesmente segurando no corrimão, se você for devagar. Então, esse processo, ele vai fazer com que, se sempre que você se aproximasse de uma escada, né, vou manter esse exemplo da escada. Se você está se aproximando de uma escada e é de noite, e está escuro e não tem um dos corrimãos, ele vai, normalmente, o seu cérebro ele vai disparar toda uma rede neural envolvida nesse processo de desencadeamento do medo. Só que se você começa a ativar uma rede neural nova, que você acabou de construir com a nova crença de capacidade, peraí, eu sou capaz de descer essa escada de noite. Basta que eu segure no corrimão que existe e desça tateando degrau por degrau com calma. Vai fazer com que agora, todas as vezes que você se aproxime da escada, por mais que você ainda ative um pouco aquela rede neural, né, antiga, você vai também ativar uma nova rede neural, a nova rede que te dá uma nova crença de capacidade, uma rede, né, cheia de recursos, que é chamada de riqueza de recursos. E aí vem um processo que é o passo 7, que é fortalecer essa crença positiva em detrimento à crença negativa. Então, sempre que você tiver a oportunidade de ativar essa rede, né, ao fortalecer essas novas redes implantadas, você cria essa relação do pensamento, mas agora com a ativação da nova rede. Isso faz com que você acabe diminuindo a importância dos pensamentos negativos que surgiam, né, ou surgiriam, ou vão continuar surgindo, sempre que você se aproximar desse tipo de gatilho. Agora, quando você começa o processo de reforço da nova crença, você começa a ter o uso daquele antigo gatilho que a gente acabou descobrindo lá atrás, que disparava o medo, aqueles processos mentais negativos. Você acaba disparando essa rede através do gatilho apenas para coisas positivas. Então, a construção e o fortalecimento de uma nova crença permite a você, através do mesmo gatilho, agora desenvolver uma linha de pensamento completamente diferente, completamente positiva em relação à rede anterior. Então, como resumo dessa aula hoje, você pode aprender comigo que os pensamentos intrusivos, eles são imagens desagradáveis, né, e estressantes que vão surgir do nada, né, através de pequenos gatilhos na nossa mente, tá? Algumas vezes elas vão surgir de maneira espontânea, inconsciente, às vezes de maneira consciente, como uma reação a gatilhos que você está vendo, que qualquer pessoa pode ter esse tipo de pensamento intrusivo, invadindo a mente dela e roubando a tranquilidade.
que a psicologia cognitiva, somada à neurociência, eles ambas, né, ajudam a tratar os gatilhos psicológicos e fisiológicos que acabam gerando os pensamentos intrusivos, que existem diversos gatilhos que são responsáveis pelos disparos dos pensamentos intrusivos, né, geradores de ansiedade, e agora, nesse nosso último capítulo, você acabou aprendendo 7 técnicas, né, 7 passos da psicologia para lidar com esses pensamentos intrusivos. Então, deixa eu voltar para a nossa tela aqui. Eu quero agradecer a você por você ter acompanhado essa aula até agora. Eu espero, de verdade, tá, que você possa estar colocando em prática o conhecimento que você adquiriu hoje nessa aula comigo, entendendo que os pensamentos que surgem na sua mente, tá, os pensamentos negativos, os pensamentos intrusivos, eles são naturais. Eles vão acontecer por N fatores. Existem vários gatilhos para acontecer, mas que você tem toda a capacidade de controlar cada um desses fatores, de lutar contra esses gatilhos e alcançar um resultado que é pelo menos uma noite de sono mais tranquila, né? Ou uma vida mais tranquila, sem precisar ficar reduzindo a própria capacidade física, acreditando nos pensamentos negativos que vão surgir ali. Então você acaba se percebendo cada vez mais uma pessoa que é capaz de lidar com esse tipo de estresse. Isso vai fazer com que você acabe reduzindo bastante a ansiedade decorrente dos pensamentos que vão estar surgindo. Isso vai favorecer de maneira enorme a saúde do seu cérebro e vai permitir que você tenha uma vida cada vez mais longa, né? Falando em relação à saúde cerebral, cada vez mais tranquila, porque você não vai estar lidando com os disparos do sistema nervoso simpático produzindo reações de luta e fuga. Isso vai fazer com que você não precise lidar constantemente com a adrenalina, com a noradrenalina, com o cortisol, que ficam colocando você numa situação de estresse, né, na sensação de uma situação de estresse de maneira constante. Eu espero que você tenha gostado, tá? Esse vídeo estando no YouTube, eu espero que você curta aqui embaixo, comente o que você achou, se você vive, né, buscando lidar com esse tipo de pensamento intrusivo, me fala o que você achou dessa aula e se ela te ajudou. Estando na plataforma, você pode escrever aqui embaixo, me fala da tua vida, me fala como é que você tem lidado com esses pensamentos. E até a próxima aula. Valeu, falou e até mais.